Mas então, quando eu fui para o Chile, já tinha tido uma experiência como sociólogo maior, com os empresários e tal, e o Chile mudou minha cabeça de novo, porque eu descobri a América Latina. Sim. Que é um traço singular também na sua trajetória. É claro. Não era muito comum para essa geração esse olhar tão atento sobre a América Latina. Não. E a gente queria muito te ouvir um pouco sobre a formulação da teoria da dependência, porque, bom, eu me formei lendo e achando que fazia um sentido extraordinário para compreender, mas, em seguida, a própria teoria foi alvo de muita crítica, inclusive já li algumas das suas anotações sobre isso também, e hoje há uma recuperação, então a gente queria ouvir um pouco essa... Vamos lá. Bom, o que foi? A primeira coisa da América Latina, nós fomos formados aqui olhando para a Europa, né? E nada mais, muito pouco. Eu conheci um pouco os sociólogos argentinos, Gino Germani, foi quadro de tela. Com isso eu tinha relacionamento. Quando saí do Brasil, fui para Buenos Aires. E eles me convidaram para ficar na Universidade de Buenos Aires. Eu fui para a CEPAL, porque eu tinha feito um trabalho para o Medina Echevarria, quando eu estava aqui ainda, sobre os empresários para a CEPAL. O Medina Echevarria é weberiano. Então ele gostou do negócio de empresário, né? Que é o contrário da burocracia, não sei o quê. Então o Medina me convidou e quem me trouxe o convite foi um professor, ex-professor da Faculdade de Economia daqui, o Fidelino Figueiredo Filho. Bom, então fui parar lá na CEPAL e lá, o que houve? Houve um seminário que foi muito importante para mim, que foi uma reavaliação do trabalho da CEPAL feita pelo Prebisch, pelo Celso Furtado, pelo Aníbal Pinto, pelo Oswaldo Sunkel. Aí estávamos eu, o Vefó, o Faleto, e o Prebisch era uma pessoa admirável, né? E o Celso, vocês conhecem, o Celso tinha uma capacidade de formar quadros, estruturar quadros mentais muito grandes de situações, né? E tinha uma certa ponta com o Prebisch, porque o Celso era jovem, o Prebisch era Prebisch, mas o Celso ajudou muito as formulações da CEPAL, junto com outros, Regino Botti, uns outros que não são conhecidos aqui. E o Prebisch tinha a capacidade de sintetizar. Ele pegava o pensamento de várias pessoas, sintetizava, fazia um quadro. Esses seminários foram ótimos, porque eu via, ele fazia perguntas, sabia perguntar e sintetizar. Bom, e nós entramos nessa discussão. Aí eu digo, olha, o que foi o negócio da teoria da dependência que o Faleto e eu fizemos? No fundo, era uma continuação da crítica feita aqui ao negócio dos empresários, a mesma visão do capitalismo e escravidão, histórico, estrutural, e dizer, olha aqui, a CEPAL está bem, aqui tem uma crítica interessante e tal, a teoria básica da CEPAL, que era do Prebisch, né? E qual era? Era refazer as informações que vieram da ONU sobre a relação centro-periferia. A ideia fundamental é que a tendência secular à deterioração dos termos de troca, porque os produtos industrializados, em comparação com as commodities, se valorizavam mais. Então você tinha que mudar essa situação, tinha que industrializar. Tinha que aumentar o coeficiente técnico do sistema produtivo, para aumentar a produtividade. O Prebisch era uma pessoa que sabia economia. Ele escreveu um livro sobre Keynes. Ele foi presidente do Banco Central da Argentina antes. Então ele sabia, e ele sempre entendia o que era o capitalismo. Mas não tem desenvolvimento sem capital. E capital, para crescer, tem que ser o capital aumentando a produtividade. Bom, Marx diria a mesma coisa. Tem que aumentar a produtividade, senão você não tem como. Como é que aumenta a produtividade? Você tem que ter investimento aqui, tem que acumular capital, né? E você tem que forçar a acumulação. O Estado é importante, porque ele força a acumulação. O Prebisch não era fechado ao capital estrangeiro, tão pouco, mas achava que tinha que forçar a acumulação, algum planejamento, né? E você reverter a situação de subdesenvolvimento através de aumentar o coeficiente técnico e, portanto, industrializar, né? Ao lado disso, ele tinha a noção de que o mundo tinha se organizado com barreiras protecionistas. Por isso ele fez a UNCTAD, para lidar com a outra questão do comércio internacional. O grande problema nosso é que os nossos produtos valiam menos e nós ficamos endividados e o comércio internacional nos impunha tarifas, tinha que quebrar isso e tal, e discutia a la brecha, que se chamava na época, o déficit comercial crescente em função disso mesmo. Isso era o miolo da questão
e nós tínhamos que criar, portanto, uma teoria do desenvolvimento. Isso está bem. Só que havia centro e periferia. Eu digo, mas não é possível. Isso é no vazio, isso é muito abstrato. Né? Vocês não estão colocando aqui como é que se forma historicamente essa periferia, histórico e estrutural, que resulta em estruturas diferentes. Uma coisa é a periferia formada por enclave, outra coisa quando o produtor é nacional e outra quando começa, não usei essa palavra, né, a internacionalização. Porque aí a indústria internacional, global, tem interesse em desenvolver o mercado interno. Não existe mais a repetição do mesmo, que vai mudar. Então, pelo menos há 3 tipos básicos de vinculação entre o centro e a periferia. O senhor faz uma crítica, vamos dizer, histórico-sociológica a uma visão mais economicista da CEPAL. Né? Sempre dentro do mesmo quadro. Você tem centro e tem periferia, mas que centro? E que periferia? Tem que analisar as mudanças recíprocas no centro e na periferia. Né? Então, você não pode ter o interno e o externo como se fossem coisas mecânicas separadas, porque eles se interpenetram. Então, você tem que fazer uma análise que seja estrutural e que mostre essas vinculações. E, por outro lado, nós estamos criticando ao mesmo tempo, como eu fiz aqui, a teoria tradicional da esquerda. Só vai haver desenvolvimento se houver socialismo. Eu digo que vocês estão confundindo alhos com bugalhos. Podemos gostar ou não gostar, mas existe um desenvolvimento possível na periferia. Bom, a maior parte dos dependentistas não pensava isso, pensava o oposto. Eles tomaram a ideia mecanicamente. Tem dependência, o centro não deixa, o imperialismo não deixa que haja desenvolvimento e, portanto, tem que haver uma revolução socialista se nós quisermos ter desenvolvimento. Eu dizia, olha, nós podemos querer uma revolução socialista, mas não é por causa do crescimento da economia. A economia pode crescer, embora dependente, que foi o que eu escrevi depois, desenvolvimento dependente associado e não sei o quê e tal. Isso foi o miolo da discussão. Acontece que esse livro foi publicado num mau momento. Primeiro, a CEPAL não quis publicar o livro porque nós referimos a pessoas e a países. E a CEPAL é uma burocracia. Então, engavetou. Então, eu fui na França e publiquei, fui no Chile, no México, e publiquei no século XXI, quando eu saí da CEPAL, para poder publicar o livro. Mas saiu junto com o livro do Debré. E o livro do Debré deu uma confusão imensa, porque o livro do Debré é outra coisa. E ele estava, mas é o que teve popularidade. Porque era o Debré, era Che Guevara. Todo errado o livro. O livro é rigorosamente equivocado. Né? Ele dizia que onde pode... ele estava com a teoria do foco. Que eles queriam generalizar o foco. Não tinha nada a ver com a nossa visão. Mas as coisas foram embaralhadas. A recepção do seu livro se aproximava de uma visão mais mecanicista da dependência. Eles me engolfaram nessa visão. Eu protestei a vida toda contra isso. Eu fui na ALCA, aquela coisa, LASA, nos Estados Unidos, fiz uma conferência, até o Hirschman, que é outro que me influenciou muito, assistiu e o consumo da teoria da dependência dos Estados Unidos, dizendo, olha aqui, vocês pensam que vocês pegam uma coisa mecânica, que é essa dependência vista assim, e põem variáveis numéricas, e pensam que estão fazendo uma análise histórico-estrutural. Não é, isso não é história estrutural, não é a minha análise. Pode ser boa, pode ser certa, mas não é a minha, eu não vou por aí. Mas não adiantou.